Boa tarde, pessoal. Como vão? Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, vocês devem ter visto, né? Porque se vocês estão nesse canal, é porque vocês gostam de economia. Vocês devem ter visto que na reunião de ontem, né, dia 7 de maio de 2025, o Comitê de Política Monetária, o Copom, né, que é composto por diretores do Banco Central e pelo presidente do Banco Central, né, Bacen, reajustou, né, fixou a Selic a 14,75%. Eu já estou fazendo uma série de vídeos sobre o sistema financeiro brasileiro, né? Sobre o sistema não, né? As características da conjuntura financeira brasileira. Eu fiz um vídeo sobre os bancos brasileiros, né? Que os bancos brasileiros não são tão rentáveis quanto se parece. Eu fiz um sobre o orçamento e vocês podem ver ali que eu descrevi a situação do orçamento brasileiro. Eu fiz outro sobre o INSS também, né? Sobre a Previdência Social. E vocês podem ver que o maior problema econômico do Brasil hoje, né, é a dívida pública. Por que a dívida pública é o maior problema econômico brasileiro hoje? Né? Porque você tem o serviço da dívida. Ah, Léo, mas Japão, Estados Unidos, Canadá devem percentualmente e nominalmente mais do que o Brasil. Sim, sim. Mas o problema é o seguinte, né? O que o Brasil paga de juros em um ano, né, de juros base, você às vezes não paga em três. Né? O Japão, muito menos. E também a conjuntura, né, a forma que a economia japonesa, americana, inglesa, né, do Reino Unido é feita comparada à economia brasileira. É complicado, né, porque eu não gosto de finanças. Né? Ah, Léo, mas eu sou economista. Então, bem-vindo, é a primeira vez que você veio aqui. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o problema brasileiro. Eu já fiz um vídeo nesse tom, mas vamos conversar sobre o estado de coisas. Esse canal é sobre economia. Esse canal não é sobre finanças. Esse canal não é de um aventureiro, de um. Enfim, né? Não quero ficar citando outras pessoas. Mas esse canal aqui é de um cientista econômico. Eu trato a economia como ciência. E eu gosto muito de falar com vocês. Eu gosto muito dos comentários que vocês deixam. E eu realmente gostaria de alcançar mais pessoas. Eu gostaria de alcançar mais pessoas porque eu acho que o tom, né, dos argumentos econômicos, da teoria econômica que eu trago, são tons que estão faltantes no horizonte do YouTube brasileiro. Tem outros canais muito bons, tem economistas muito bons, mas eles são mais focados para finanças. Eles são mais focados para finanças para falar para vocês, né? Inclusive eu vi aí de um vídeo de uma pessoa que não é um economista, é, que ele é focado, né? De um vídeo de uma pessoa que não é um economista, né? Que é focado num quais são as vantagens para você de uma Selic a 14,75. Olha, você pode ter vantagens, qual vantagem? Vantagens pecuniárias, né? O viu metal. Mas isso não é bom, gente. Isso não é bom nem para rentista. Isso não é bom nem para pessoas que vivem de renda. Sabe? Por quê? Qual é o sistema financeiro mais desenvolvido no ponto em que a população mais utiliza o sistema financeiro para se capitalizar? É o sistema americano. Eles não pagam esses juros. E são pessoas que têm rendimentos muito melhores. Léo, como assim? Gente, eu já falei para vocês, depois procurem, é relatório do JP Morgan. Eu não posso divulgar assim, porque esse relatório é um relatório de um banco, então é um produto que eles disponibilizam a clientes. Eu tive acesso a esse relatório, vazou no Twitter, mas procurem. Eu não posso disponibilizar. Mas o que eles pegam? Eles pegam o rendimento da CDI, né? O CDI ele equivale numericamente, né, a Selic. Léo, como assim ele equivale numericamente a Selic? Eu já expliquei isso em vários vídeos. Vocês podem dar uma olhada aí, mas eu vou
CDI é Certificado de Depósito Interbancário, que é o seguinte, aqui é o Sistema Especial de Liquidação. Isso aqui não seria um instrumento para controle de inflação da forma que é utilizada a Selic. Ela foi desenvolvida para o controle monetário da saúde do sistema bancário. E com o tempo, a Selic foi se tornando a taxa base do juros brasileiro, né? A taxa base de juros da economia brasileira. Bem, o que esse pessoal aí fala, eles não te explicam que existem dois preços essenciais numa economia. O preço dos juros, né, interest rate, e a taxa de câmbio, que no Brasil é o dólar que importa. Né? Léo, no mundo inteiro, porque dólar é a moeda de pagamentos internacional. Sim, sim, mas depende do país, depende da conjuntura que você está colocado, né? Qual é a taxa de câmbio importante para a economia americana? Qual é a taxa de câmbio importante para a economia polonesa? Eu acredito que o euro é mais importante que o dólar. Por quê? Porque eles estão embarcados ali, né? Quando o Reino Unido estava na União Europeia, Libra-euro era mais importante que Libra-dólar, né? E eu acredito que o euro dava a taxa do dólar, né? Para a Libra, né? Então, é que o Brasil, o importante é a taxa dólar. Por quê? Porque o Brasil é uma economia fechada, certo? Praticamente fechada, né? Não formalmente, mas praticamente. Enfim, depois tem uma olhada aí, procurem um relatório do banco JP Morgan. Né? Eles sempre fundem, desfundem, então eu não sei como é que tá o nome completo do banco agora, mas deem uma olhada, eu acho que é Chase JP Morgan, é o banco JP Morgan. Eles pegaram, eles pegaram dados, né? Se você tivesse investido, agora não sei se era 2014 ou 2013, mas digamos 2013, digamos 2014, até 2024, se você tivesse pego um determinado valor em dólar, né, e comprado em títulos que pagassem 100% da CDI. Né? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, então os bancos pagam, é uma taxa de referência para um banco emprestar para outro, porque a liquidação do sistema bancário brasileiro é diária. Eu já expliquei isso 1 milhão de vezes, mas eu estou explicando de novo. O que significa isso? O banco A precisa equilibrar o balanço do dia, porque saiu mais depósitos e ele está mais alavancado, ou isso, ou aquilo, tem que tá certo o número tem que estar certo o compulsório mínimo junto ao Banco Central, enfim. E aí, o que ocorre? O Banco A pede ao Banco B e vê que o Banco B está com excesso. Pergunta, Banco B, você não quer me emprestar 100 milhões de reais, que é o que eu preciso? E eu te pago amanhã, né? Eu te pagando amanhã, calcula aí a CDI, ele poderia pedir junto ao Banco Central. Só que pedir ao Banco Central não é tão bom assim. Então, o que ele poderia pedir junto ao Banco Central em Selic? Então, ele chega para o Banco B e fala: Banco B, me paga, eu pego isso emprestado, eu te pago amanhã a taxa diária em CDI. Essa taxa diária de CDI, às vezes ela é numericamente igual à Selic, às vezes ela é um pouquinho abaixo, às vezes ela é um pouquinho acima. É do mercado interno dos bancos, eles que decidem. Mas ela tem uma correlação muito forte com a Selic. Às vezes acima, às vezes abaixo, tá? Beleza. O banco JP Morgan fez um estudo. Não é bem um estudo, é um gráfico, né? Eles pegaram, fizeram e mostraram assim. Se você tivesse colocado, vamos falar 100 dólares, né? Vamos falar 100 dólares. Então, aqui, eu só não tenho certeza se é 2014 ou 2015, mas vamos colocar final 2014, final 2024. O que importa é 10 anos, tá? E os dados estão certos, mas é mais uma ilustração do cenário. Depois vocês procurem aí essa compilação de dados que esse banco JP Morgan fez, beleza? Vamos lá. Eles fizeram uma conta de que eles compilaram os dados de que se você tivesse 100 dólares e tivesse aplicado em CDI no final de 2014, no final de 2024 teria 142% de aumento. Ao passo que se você pegar o valor real, ou seja, descontado a inflação, teria um aumento de 38%, se eu não me engano. Mas, todavia, se você quisesse transformar esse valor que você transformou em real lá em 2014, se você quisesse
pegar esse rendimento e transformar em dólar novamente em 2024 para levar para fora, você teria um aumento de 4%. Ou seja, veja, muito simples. Esse pessoal aí, né, esses youtubers que ficam falando a vantagem da Selic chegar a 14,75%. Você pode ganhar muito dinheiro. Ah, é? Como, camarada? Porque agora ele está pagando 14,75% ao ano. Isso é muito dinheiro. Tá bom. Entendi. Então, quanto maior os juros da economia, melhor para o investidor? Sim, sim, sim. Então, por que o investidor performa muito mais nos Estados Unidos? Porque o mercado financeiro americano gera pessoas ricas. E no Brasil, para o cara ganhar dinheiro com o mercado financeiro, não é bem investindo, né? É com. Ou demora 30, 40 anos e que, na verdade, ele não está ganhando dinheiro com juros, ele está ganhando num. Que nem o seu Luiz Barsi, que ele ganhou, na verdade, investindo em ativos. Né? E é isso que o mercado financeiro mais pode ajudar a economia. Investir em ativos, né? Não em juros. Porque aqui você está emprestando para o governo. Aí, e outra forma de ganhar muito dinheiro com o mercado financeiro é ensinando pessoas a ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Né? Você ensina, se elas vão ganhar, por isso que eu não gosto de finanças. Tá, gente? Mas enfim. 38% real, descontada a inflação. 142% nominal, né? Esses $100 com 142%. Eu sei que vocês não gostam quando eu faço conta, mas eu sou economista, gente. O que significa eu ser economista? Eu só sei fazer conta com calculadora, né? Esses 140, esses 240, esses $100 teriam virado $242 em 2024. Mas se você descontar a inflação, seria o equivalente, né? Você traria o valor presente para 2014, seria o equivalente a $138 de 2014. Né? Você, então, descontada a inflação, ainda é um bom prêmio, né? Em 2014. Só que a diferença é o seguinte: para você aplicar na CDI, você transformou esse dinheiro em real. Você transformando esse dinheiro em real, o que ocorre? Todo esse dinheiro que rendeu aqui, certo? Vamos supor que o dólar, eu não lembro, mas vamos supor que o dólar estava 2,50 em 2014, certo? Então, seria 240. Por quê? Porque eu já fiz as contas quanto que renderia os dólares, né? Você teria R$ 605, mais ou menos, agora em 2024. R$ 605 agora em 2020, no final de 2024. Você dividindo por 5,80, viram? 4%. Você colocou dinheiro no Brasil parado em dólar durante 10 anos e te rendeu 4%, que é menos que a inflação acumulada em dólares nos Estados Unidos em 10 anos. Vocês entendem o que eu quero dizer quando eu digo que o mercado financeiro brasileiro não é a maravilha que vocês pensam e que os youtubers dizem? Porque quando eu abro a minha homepage do YouTube e eu vejo o pessoal falando o Copom colocou a taxa de juros base da economia para 14,75%. Entenda as vantagens para você. Vantagem nenhuma, meu amigo. Vantagem nenhuma. Mesmo se você mora fora do Brasil e querer investir nesta república que produz bananas, certo? Você vai ganhar. Olha, rendimentos passados não indicam lucros futuros e perdas passadas não indicam perdas futuras. Mas é evidente que nós podemos ver a mecânica e a conjuntura, né? A conjuntura 14, 24 continua até hoje? Sim, e parece um ciclo perverso, né? Porque da forma, como eu já expliquei no vídeo que eu falei do orçamento brasileiro e o problema do INSS, né? Uma série de vídeos, eu fiz uns 4, 5 vídeos sobre macroeconomia brasileira para preparar para essa conversa, para a reunião do Copom. Vocês vejam que estruturalmente o Brasil não mudou. E nós estamos chegando novamente numa crise fiscal, num problema fiscal. E, veja, você quer investir no Brasil? Ah, então põe o dinheiro para fora. Não, meu amigo, invista em você. Invista em você. Estude, tá? Mas não vai estudar. Bem, cada um estuda o que quer. Mas eu digo, estude, sabe? Amplie seus horizontes de consciência, de capacidade para você produzir valor na sociedade. O vídeo que eu fiz sobre a mais-valia, muita gente ficou bravo. Gente chama. O vídeo que eu falei sobre banco, o pessoal escreveu aí, mentira. Que parte? Vocês estão vendo isso aqui?
Um banco brasileiro perde dinheiro operacionalmente no Brasil. Os bilionários donos de banco no Brasil poderiam fechar o negócio e colocar o dinheiro nos Estados Unidos. Aí veio um amigo aí e disse: Léo, veja, você falou sobre a. E a questão é muito boa. Você falou sobre o custo de carregamento. Cada bilhão de reais, cada bilhão de dólares que o Brasil tem, cada bilhão de dólares que o Brasil tem em reservas internacionais custa com custo de carregamento, né, que é a diferença quanto o Banco Central paga para comprar os dólares em títulos da dívida pública interna para com o que o Tesouro pode ganhar com esses títulos, com esses dólares investidos em títulos da dívida americana, são AAA. Então, com esse custo de carregamento, os juros americanos não pagaria isso? Olha, sim, o título americano, os juros que o título americano dá, mais que o dólar tende a valer mais no futuro, né? Sim. Olha, nisso aqui, né, se o governo brasileiro tivesse comprado $1 bilhão em 2014, coisa que o fez, e quisesse vender hoje, ele teria um rendimento na casa dos 150%, pelo menos 142%, né, que é o que não rendeu aqui, né, 138 e tal. Mas o problema é um detalhe, né, que esse dinheiro que está se tirando da economia brasileira suga capital brasileiro, né? E o Banco Central não deveria ganhar na tesouraria. Né? E não ganha, porque esses dólares não podem ser vendidos para voltar. Não pode ser um investimento para a reserva pagar a dívida pública. Até que não faria sentido você tirar da economia real ou você extrair capital financeiro que poderia ser utilizado na produção ou qualquer outro tipo de ativo financeiro para você deixar guardado, esperando que sua moeda desvalorize num ponto que pague os juros. Que nesse momento, se a CDI é numericamente igual ao Selic, todo mundo que fica falando, olha, nós aumentamos os juros, a Selic aumenta os juros porque eles estão servindo patrões bancários internacionais, porque assim eles podem ganhar comprando dívida pública brasileira. É? Tá. Beleza. Em 14 nós tivemos juros a 14,25. Né? Houve um tempo com juros um pouco menor, né? De 18. Não, de começo de 2020 até 2022, nós tivemos um juros baixo, mas por conjuntura internacional, não é mérito brasileiro, mas nós tivemos um juros real de 2% ao ano. Mas, veja, mesmo assim, não mataria o rendimento aqui, né? 2020 a 2022. Mas, enfim, o que eu quero dizer é, o camarada vai vir, um fundo de investimento vai vir para um país que não tem grau de investimento, em que o sistema de câmbio é super volátil, apesar de ser super controlado. Vai vir, vai investir aqui para comprar título da dívida brasileira, que paga 15%, 14,75% ao ano. Ah, mas aí é ótimo porque ele não vive a inflação brasileira. Sim, ótimo, tá. Na hora de sair ele ganhou 4%. E não é 4% ao ano, não, é 4% em 10 anos. Ah, Léo, mas performance passada não significa performance futura. Sim, claro, mas esse negócio também é chamado retrospecto, né? Por quê? Porque aí você vê também a mecânica do investimento, como ele vem desempenhando, né? Aí você tem que olhar e ver se o paradigma mudou tal. Eu odeio finanças, mas eu sei fazer isso aqui, certo? E Léo, o que você está falando? A que você está se referindo? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu quero conversar com vocês. E por isso, eu deveria fazer isso no começo do vídeo, né? Eu acho que eu fiz. Curtam, inscrevam-se, compartilhem. Se possível, se tiver a opção, deu valeu demais ou hype. Porque, veja, nesse YouTube de meu Deus, as pessoas estão te ensinando a tirar vantagem. Né? Veja como é bom. Ah, Léo, mas é importante, né? Porque o Brasil já vai se ferrar, eu não quero me ferrar também. Mas você vai de qualquer jeito. Léo, então o que eu tenho que fazer com o meu rico dinheirinho? Ótima pergunta. No vídeo anterior, eu brinquei, né, que a saída do Brasil é o aeroporto. Eu realmente acho isso. Léo, você não é nacionalista. Não sou mesmo. Não sou mesmo. Eu tenho muito carinho pelo Brasil. Eu gosto muito do Brasil. E isso me deixa muito triste. Isso me deixa muito triste. Por que isso me deixa triste? 14,75% ao ano. Ninguém ganha com isso. Léo, os grandes bancos e os grandes rentistas ganham com isso. Nem eles ganham. Eles acham que ganham. Os grandes bancos sabem que não. Agora, os grandes rentistas, pessoal do YouTube aí, eles acham, pessoal que o YouTube, que eu digo youtubers, né? Os donos do YouTube tem nada a ver com isso. Mas eles acham que eles ganham com isso, que é uma grande oportunidade. Não é. Não é. Quem ganha mais dinheiro no mercado financeiro, gente?
Quem ganha mais dinheiro? Um torneiro mecânico dos Estados Unidos que tem dinheiro em fundo de pensão no mercado americano ou um brasileiro? Mesmo vocês. Não, porque eu fiquei milionário no mercado financeiro. Você ficou milionário no mercado financeiro? Quanto você fez? Eu fiz, Léo, eu fiz R$ 1 milhão. R$ 1 milhão? Sim. US$ 160 mil? Poxa. Você é bichão mesmo, hein? Você é o cara. Léo, você não tem 160 mil? Não tem mesmo. Mas eu digo, isso não é bom. Não é falar, tá tudo bem, porque o sistema financeiro tá regulando. Olha, eu vou explicar uma coisa sobre a capacidade regulativa da curva oferta e demanda, certo? Curva oferta e demanda de dinheiro, ISLM, essas coisas todas. Os mercados tendem ao equilíbrio. O que é tender ao equilíbrio? Tender ao equilíbrio não é equilíbrio. Tender ao equilíbrio é justamente gerar distorções. Léo, em que livro de economia você leu isso? Eu li isso em Platão, certo? Se tratar de economia monetária, sim, eu conversar com o Friedman. Não. Isso é um conceito metafísico e epistemológico, mas aqui eu não estou tratando de espiritualidade ou religião. Não, não. Metafísica é você entender a realidade, coisas intrínsecas à realidade, certo? O que eu quero dizer com isso? Quando uma coisa está em desequilíbrio, significa que ela está tendendo a algum lugar. A própria inércia, né? O conceito de inércia na física é um conceito metafísico, né? Que foi assim que... Enfim, não vou entrar nessa discussão. Mas o princípio newtoniano da inércia é o seguinte: quando a coisa está parada, ela está em equilíbrio. Quando os mercados, né, estão em equilíbrio, né, você tem o preço médio, que é o preço em que as coisas são negociadas, aqui é o preço médio dos juros. Eu fiz a ISLM, né? Aqui vamos fazer outros fatores de produção. Preço médio dos fatores de produção. Fatores de produção, certo? Vamos pôr, pode ser qualquer coisa, máquinas, equipamentos, não importa. Vamos pôr também... Bem, você tem quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Demanda. E quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Você tem um preço médio dos fatores de produção, preço médio dos alimentos, preço médio dos combustíveis, preço médio da economia, preço médio dos juros. Esse é o preço médio da economia. A economia capitalista, como diriam os marxistas, ela tende a desequilíbrios. Por quê? Porque a curva de custos, ela tende a cair. Por quê? Porque você tem tanto o aumento da produção, como você tem novas tecnologias que tornam o capital mais acessível ou mais eficiente. Você também tem o desgaste do capital e você tem a lei dos rendimentos inconstantes, né? Que quanto aumenta a quantidade de capital, se você não trocar a tecnologia ou a técnica, aumentar a quantidade de capital não vai aumentar a produção. E você também tem o princípio ricardiano de quando você aumenta, quando você consome muito algum recurso, isso não significa, o recurso não vai continuar pagando a mesma renda, né? Então você tem o equilíbrio. Quando você tem um desequilíbrio na economia e a oferta precisa pedir um preço maior para a mesma quantidade de produto, que é o que o Banco Central, se vocês lerem, não saiu a ata, ou eu não achei. Saiu uma pequena página no site do Banco Central, colocando que o aumento da Selic se deu pela insegurança externa, pelo dinamismo da economia brasileira, ou seja, que a economia brasileira continua se produzindo além da capacidade de produção e que a inflação continua acima da meta e acima do teto da meta, as projeções de inflação, inclusive para o ano que vem, né, 2026. Então é isso que eles estão falando. Então, é isso aqui, né? Quando com a oferta ela precisa aumentar o preço para manter a quantidade média ofertada, né, demandada, o preço aumenta. O preço 2 é maior que o preço 1 para a mesma quantidade. Certo? Para a mesma quantidade, o preço 2 é maior que o preço 1. Se a demanda continuar consumindo, nós tivemos inflação de oferta. Se
nós temos que a demanda aceita consumir mais com um preço maior, né? Aqui, a quantidade 2 é maior que a quantidade 1. O preço aceita pagar um preço um pouquinho maior, nós temos inflação de demanda. Só que normalmente as duas curvas vão junto. As pessoas têm mais renda, estão dispostas a pagar mais, e a oferta precisa cobrar mais. Porque o capital não rende o que deveria. Até aqui é uma oferta e depois é outra oferta. Então nós temos aqui preço 2 para a mesma quantidade 1. Certo? O que o Banco Central tenta fazer com a política monetária, com a Selic, aumentando os juros? Ele tenta aumentar o custo do dinheiro para diminuir os investimentos e o consumo, assim segurando a demanda e permitindo que a oferta continue a produzir. Eu já fiz um vídeo longo aí, explicando por que isso não funciona no Brasil. Por que isso não funciona no Brasil, Léo? Porque nós estamos fazendo isso faz 30 anos. Meu amigo, você pode tomar um remédio para dor de cabeça, certo? Mas se você toma remédio dor de cabeça todo dia nos últimos 5 anos, é melhor você ir no neurologista. Seu problema não é a dor de cabeça. E é o que o Brasil faz. Faz 30 anos, desde o Plano Real. Na verdade, 30 anos não, né? 25 anos, desde do fim da banda cambial, em que o real pôde ficar livre do câmbio flutuante, com o tripé macroeconômico, que o Brasil é isso. O Brasil fica aumentando juros para reprimir a demanda porque a oferta não acompanha. E isso vai destruindo a indústria nacional. Por que isso vai destruindo a indústria nacional? Porque as pessoas têm um aumento de dinheiro, só que eles não podem consumir, então fica. Só que a oferta não consegue acompanhar a demanda, a demanda é reprimida via juros, né? Você gera joga um balde d'água para resfriar a economia, você resfria a economia, a demanda não tem dinheiro para investir para se antecipar a oferta. O Banco Central também citou expectativas de inflação, então a oferta já aumenta. A parte da oferta é o empresário, né? O empresário já aumenta o preço achando que os preços vão subir, aí que os preços sobem mesmo. A oferta, a demanda, né, que são os consumidores, não tem uma elasticidade não tem uma elasticidade, né? Eles são mais elásticos, ou seja, eles aceitam mais um aumento porque eles acham que o Brasil é assim mesmo, é normal as coisas aumentarem 4% ao ano. E aí o que ocorre é que a pessoa também pode começar a comprar produtos de fora, né? Importação. Começou com importação de grandes containers, né, para os atacadistas, aquelas lojas de R$1. Hoje é uma importação individual que os produtos vêm da China. Hoje nenhuma crítica à China. E o que acontece? Você, dura 30 anos, você tomando remédio para dor de cabeça, quando na verdade você tem que procurar um neurologista, acontece isso. Você não Aí o Banco Central fala, não, o problema é que você tem uma persistência fiscal. Né? Nós estamos entrando na armadilha fiscal. Nós entramos na armadilha fiscal faz 20 anos. E aí vem um camarada, que é uma pessoa riquíssima, e fala as vantagens da Selic a 14,75. As vantagens da 14,75. Ah, mas o importante é a minha família. Ah, cara, eu não vou falar o que eu gostaria de falar, porque eu não tenho setor jurídico, certo? Mas eu acho o seguinte, eu não sou comunista, mas eu acho o seguinte, meu, isso aqui não é bom para ninguém. Vejam os outros vídeos. Ah, mas o Banco Central está errado? Não, não tá. É o que dá para fazer, gente. O Banco Central é um bando no bom sentido, tá, queridos diretores? É uma turma de técnicos. É o que dá para fazer. Não tem outra coisa para fazer agora. A política monetária que nós temos é Selic. Não há nenhuma outra política monetária no Brasil. Léo, tem compulsório. É um pouco drástico, né? Eu acho bem drástico. Né? Tem uma outra política monetária que o Collor utilizou. E é muito drástica também. Né? É o que dá para fazer, gente. Mas, veja, então, o Banco Central segura a demanda, né? Através de medidas recessivas, né? Que aumentar a inflação, aumentar os juros é uma medida recessiva. E o que ocorre é o seguinte: com 14,75, quem vai investir, quem vai tomar empréstimo?
Quem vai tomar empréstimo é quem já está planejando não pagar. E quem vai investir, ou quem vai tomar empréstimo a 14,75 ao ano, é quem está vendendo o almoço para comprar a janta. Ou pior, quem está vendendo a ceia de ano novo para comprar o ovo de Páscoa da Páscoa, né? Desculpa o pleonasmo. Que é assim que o comércio funciona no Brasil. 3, 4 meses duplicata vendida. Cara. E é assim que vai. Por quê? Porque alguém tem que pagar as contas. Alguém tem que sobreviver. E aí vem um camarada e fala as vantagens da Selic a 14,75. Ah, Léo, a culpa é de rentista. Não, a culpa não é de rentista. A culpa do Brasil é o Brasil. Certo? Eu falei para vocês, quando eu falo para vocês, saiam daí, não é porque eu odeio o Brasil. É que não tem o que fazer. Porque você não pode ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. E quem é a pessoa? São 200 milhões de brasileiros. Para a maioria das pessoas está bom. Por que está bom? Porque realmente o Brasil é uma coisa maravilhosa. Um problema desse que dura 30 anos, né, que é o tripé macroeconômico, na verdade ele dura, ele durou 15 anos, teve um hiato de 2, depois voltou, né? E quando voltou, voltou pior no sentido de restrição, que aí você deve colocar regras constitucionais para você manter os superávites primários, né? Que é o teto de gastos e agora o arcabouço fiscal. Que o que a dona Dilma tentou fazer, a dona Dilma, o que ela fez, ela não, vamos lá. O que ocorreu macroeconomicamente durante a gestão de dona Dilma Vana Rousseff destruiu uma geração de brasileiros. Peguem os dados do que aconteceu de 14 a 15. Na verdade, de 13 a 15. Esse biênio, né? Triênio, né? 2013. Não, porque. Bem, enfim, de 2013 a 2015. Peguem esses 30 meses, vamos dizer assim, né? Esse período, 2013 a 2015, tem 30 meses que são interessantes ali macroeconomicamente. Peguem esses 30 meses e analisem o seguinte. Comparem com a situação macroeconômica da Ucrânia. Até os números de migração para fora do país, não estou falando que são comparáveis em percentagem da população, tá? Mas o salto na série histórica, mais uma vez, não estou falando que são comparáveis em percentagem e em valor, em volume, mas o Brasil, né, os dados de migração estavam assim desde 1990 até 2015. Em 2015 acontece isso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não estou comparando o número, mas se você pega a curva ucraniana, né, com o conflito que tudo está acontecendo, era assim. Aí acontece isso. Certo? O número aumenta. No Brasil foi isso. Tá? Léo, então é culpa dela. Não, porque também 10 anos, gente, já é para você resolver. Certo? Léo, por que 10 anos já é para resolver? Porque tem um país que se chama Alemanha, tem outro que se chama Japão, certo? Que em 1955 já estavam com grande crescimento econômico. Ah, mas receberam bilhões de dólares dos Estados Unidos e isso, aquilo, tal. Bem, traz para valor de hoje, o Japão não dá 90 bilhões de valor de hoje. O Brasil não precisa de guerras. Por que não precisa? Porque nós mesmos causamos desastres econômicos. Em 10 anos, nós perdemos 10 anos. Ah, a culpa é dela. Não, estou falando que durante a gestão dela, questões macroeconômicas se colocaram e destruíram 10 anos da economia brasileira. E o mundo continuou crescendo. Léo, você está falando de Selic. Eu estou falando o seguinte. Quando Dona Dilma resolveu baixar a Selic na marra, você causou quase 5, 6 anos em que a Selic teve que ser alta para manter aquilo, para resolver aquele problema. Muito bem.
Depois você teve uma baixa, tal, mas aí você teve problema sanitário que teve que aumentar. E agora o Banco Central tenta fazer política monetária e você vem uma parte do aparelho de Estado que dá juros subsidiados, que gasta, né, muito dinheiro. E eu estou falando tudo. O importante é o legal. O que não é legal não é caso de economia, né? Eu estou falando da parte legal. Não só do governo federal, estou falando de todos os estados, entre municípios, empresas, não importa. O que eu estou querendo falando é: você tem o Banco Central que tenta fazer política monetária e você tem uma parte da economia real ou via Estado que aumenta o gasto, certo? Você tenta sugar dinheiro da economia e de um outro pedaço você tem 20, 30 milhões de pessoas que recebem dinheiro do governo diretamente. Ah, você está falando mal do benefício social. Não estou falando mal de benefício social. Eu estou falando que você está inserindo dinheiro na economia no mesmo momento que você está tentando segurar o consumo via juros. Então, coordenem as políticas, por favor. Então, é necessário coordenar a política, né? A política fiscal. O Brasil também está arrecadando muito, né? Mas o problema é que não é quantitativo. O problema é qualitativo. Como assim? Não importa aumentar a arrecadação, não importa fazer superávit fiscal, se você está pressionando a economia e impedindo a produção. Com isso aqui, qual é o objetivo a juros da 14,75%? É um objetivo recessivo. Para quê? Para segurar isso aqui. Para segurar isso aqui. Tá, mas quando você só tem esse mecanismo fiscal, você gera uma inflação crônica. Porque com juros muito altos você não consegue investir. Se você não consegue investir e o juros está muito alto, o sistema financeiro também tem que se especializar em volume, piorando a concorrência, piorando a alocação de recursos. Com um rendimento internacional de 4%, 4% em dólar em 10 anos para CDI, CDI é numericamente igual a Selic, gente. Que dinheiro estrangeiro vai vir aqui? Ah, o pessoal fala, não, mas você tem que manter a Selic alta para atrair investidores internacionais. Gente, é de 9 a 11% dos registrados dos compradores de título de dívida pública que não tem residência fiscal no Brasil. Não significa que eles são estrangeiros. Tem muita gente, peixe grande aí, só vocês procurarem, que moram no Brasil, trabalham no Brasil, moram no Brasil, e a residência fiscal não é no Brasil. Não é ilegal, tem método ali, tem um jeito direitinho, você pode fazer tal. Mas se essa pessoa, porventura, comprar título da dívida pública, ele entra nessa conta. 9 a 11% tem muita coisa. Não é. Sabe por que não é? Porque o Brasil não tem grau de investimento. Por que o Brasil não tem grau de investimento? Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Gente, juros altos é por causa de risco. Que risco que é? Isso aqui tá errado. Não tem como você desenvolver uma economia com isso. E aí vem o camarada e fala vantagens. Que vantagem, gente? É a mesma vantagem que um urubu vê quando um animal grande falece. Você quer ser um urubu? Léo, então como eu posso ganhar dinheiro? O que dá dinheiro é trabalho. Léo, que tipo de trabalho? Produza algo que as pessoas vejam valor e que o que você receba em troca é menos do que você está dando para a pessoa. Mas a pessoa ache, e no entender dela, aquilo vale mais do que o dinheiro que ela está lhe dando. E isso entra todas as concepções éticas, metafísicas, pecuniárias. Por exemplo, não faça serviços que vai lhe custar sua paz interior, mesmo que sejam legais. E nós estamos considerando apenas serviços legais, tá bom? Só coisas legais, dentro da legalidade. Mas não faça coisas que vai custar sua alma. Não sua alma no sentido de sua paz, né? Não faça porque o que adianta, não estou pregando aqui, né? Mas o que adianta a pessoa trabalhar no mercado financeiro também
e perder, e não estou falando nem do conflito ético, né? Mas de perder, de precisar de ir a profissionais, não estou falando que é errado ir a profissionais de saúde, né? Saúde mental, saúde psíquica, mas eu digo, o estresse do mercado financeiro ou o estresse de outra atividade, eles pagam muito bem, só que aquele estresse está fazendo você perder sua paz de espírito, porque você precisa de um monte de ajuda profissional. Eu não estou falando que ajuda profissional é errado. Se você precisa de ajuda, vá. Mas eu digo, às vezes é o estresse do trabalho também. Que por conta de 50 mil reais por mês é muito dinheiro, de 9 a 10 mil dólares. É porque você sempre converte por dólar. Você está falando que 10 mil dólares não é muito dinheiro? Gente, é muito dinheiro. Para mim, 50 reais é dinheiro. Certo? No sentido de que muito dificilmente eu deixo 50 reais fugir. 40! Se você pedir aí um. Se você for um mendigo, né? Pode ser agora. O que eu quero dizer é o seguinte: dinheiro é dinheiro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem coisa que não vale a pena. É, as pessoas, né? As elites brasileiras, né? Que em sua maioria são muito burras. Né? Ah, Léo, inteligente é você. Para esse aspecto, acho que sim. As elites brasileiras acham que está tudo bem porque está em equilíbrio faz 30 anos. Faz 30 anos que esse equilíbrio via tripé macroeconômico, né, de utilizar os juros para trazer a curva de volta para cá, e você manter um nível de preços, né, que isso é equilíbrio. Mas isso vem destruindo o tecido social brasileiro, isso vem distorcendo investimentos, isso vem afastando o capital estrangeiro, isso vem fazendo fuga de cérebros, isso vem diminuindo a taxa de natalidade brasileira, isso vem espichando o historiograma brasileiro. Isso gera marginalização de populações. Marginalização não quero dizer com crime, quero dizer pessoas que vivem à margem da sociedade. Como assim? Como assim à margem da sociedade? Não estou falando marginal naquele sentido que as pessoas usam para criminoso, não. Pessoas que vivem fora da economia formal ou da formalidade da sociedade. Essa política de juros no Brasil, durante 30 anos, vem causando um desgaste da economia brasileira e a inviabilidade do Brasil como nação. Por quê? Porque num horizonte que tudo é tão difícil assim, não dá para você empreender. Tem taxa para tudo, tem tudo isso. As pessoas olham e falam: minha família sou eu, né? Então, o Brasil que se ferre. Vi vantagem. E nisso, Léo, mas tá, nós não podemos resolver. Então, por bons samaritanos, nós não temos que investir. Meu amigo, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se você tem um dinheiro bom para colocar na Selic, certo? Para colocar em título do tesouro, não deixe seu dinheiro aqui. Por quê? Porque vai render 4% em dólar em 10. Rendeu, se você tivesse feito isso em 2014, rendeu 4% em dólar em 10 anos. Você entende o que eu quero dizer? É isso. O Brasil não é bom nem para rentista. O cara que é rentista no Brasil e põe dinheiro no tesouro, meu amigo, você não sabe o que você está fazendo. Você está ouvindo pessoas que estão falando que isso é vantagem, não é. Nos últimos 10 anos, se essas pessoas já existissem em 2014 e tivessem mandado você fazer isso, em dólar, você tinha perdido, você tinha ganho só 4%, que é menos que a inflação americana em 2, 3 anos. Que vantagem que tem? O Brasil é um país miserável. Qual a saída do Brasil? É o aeroporto? Você pode ficar no Brasil. Mas entenda que não é normal. O Brasil é o seguinte: se jogar uma lona vira circo, se construir um muro vira hospício, do lado de vista econômico. E tem, sabe o que é o pior? O Brasil é um país muito bom. O Brasil tinha tudo para ser o melhor lugar do mundo. Mas essa passividade, sabe? Esse equilíbrio. E o pior é o seguinte: é o que dá para fazer economicamente. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo. Se eu postar, pode ser que eu feche os comentários. Mas é isso que eu queria conversar com vocês, certo? Caso eu poste, não vou postar, vou fechar os comentários não. Curtam, compartilhem.
Deem o valeu demais aí. Eu vou revisar para ver se eu não posso ser preso por causa desse vídeo, certo? E é isso aí. Abraço, fiquem com Deus.